Sejam todos bem-vindos a mais um capítulo do Pod da Beta. Hoje quero chamar a sua atenção, a minha convidada de hoje, muito especial, vai contar um pouco da sua vida, do seu trabalho. Eu convidei e ela aceitou. Bruna Moreira. Tudo bem, Bruna? Tudo bem, Betânia. Que prazer estar aqui. Muito obrigada por esse convite. Uma grande honra. Estou realmente muito feliz. Eu estou feliz em você ter aceito o nosso convite. Bruna, eu já te conheço há um bom tempo e sei do seu trabalho, uma mulher guerreira. Eu gostaria de contar a sua história agora para os nossos internautas, né? Os nossos seguidores. E você é uma mãe atípica. Sim. E lidera também um projeto que é o Voz Atípica, não é isso? Isso. Conta um pouquinho pra gente. Eu sempre pergunto aos meus convidados, Bruna, quem é Bruna Moreira? Bom, sou uma mãe, né? Acho que antes de ser mãe, uma menina que sempre sonhou muito, depois se tornou mulher, se tornou uma mãe. Então, assim, tem toda uma construção desde a minha infância de muita luta, mas também de muita fé. Eu sempre tive muita fé e eu sempre acreditei que, independente da circunstância, Deus ele estava agindo em cada detalhe. Então, a minha trajetória, apesar dos muitos desafios desde a minha infância, passei uma parte no sinal vendendo doce, morava no barraco que sequer tinha banheiros, na Baixada Fluminense, em Belfor Roxo. Eu nunca deixo de contar essa história da minha vida, porque isso também contribuiu para ser essa mulher que hoje eu sou, que todo mundo fala assim, nossa, você é tão forte. Guerreira. Mas essa força foi de uma construção de muito tempo. E sou mãe atípica, sou mãe de 2 meninos lindos, né? O Rauan e o Caleb. O Rauan tem 11 anos, ele tem TDAH, enfim, TAG. E o Calebinho, que é o meu caçulinha, né? Meu bebezinho do coração, nós o pegamos com 8 meses de vida. Ele tem paralisia cerebral, é cadeirante. E a chegada do Caleb me trouxe à tona uma realidade que, para mim, passava despercebido, entre aspas, né? Que é realmente a realidade do que é ter uma pessoa com deficiência na sua família. Quando a gente fala de uma pessoa com deficiência, nunca estamos falando de um indivíduo. A gente está falando de todo o contexto familiar, porque a vida da família toda é impactada, né? Por todos os desafios que aquela pessoa vai enfrentar por ter um diagnóstico afeta toda a família. E isso, né, foi um choque para mim. Uma pandemia chegando, eu com um bebezinho, tentando fechar um diagnóstico. O primeiro desafio foi ter que largar o mercado de trabalho formal na época, e isso acontece, né, com a maioria das mães atípicas. O índice de abandono paterno, depois que o diagnóstico chega, é de 86%. Meu Deus. Então, essas mulheres têm que lidar, né, com o abandono do parceiro, com a falta de acesso, com a falta de políticas públicas eficazes, e ainda, né, com os desafios do diagnóstico, porque é uma criança, né, que exige ali cuidados especiais, que precisa de terapias, que precisa de medicamentos muito caros. E eu comecei a enfrentar tudo isso, exceto, né, o abandono do parceiro. Eu, dentro de todo esse contexto, eu sou abençoada, né, o meu parceiro é um pai presente que me ajuda em tudo. Não te abandonou. Não me abandonou, e sempre quando eu converso com outras mães, eu consigo entender os meus lugares de privilégio nesse sentido, porque sim, faz total diferença. E isso também não anula, que para os dois é muito desafiador, né? O abandono é muito grande, no geral. Então, assim, eu sou essa mulher que acredita e que luta todos os dias, não só por mim. Hoje em dia, o propósito é por muitas outras mulheres. Agora, quais foram os momentos mais, assim, marcantes, que marcou, assim, trouxe uma experiência forte do antes e o depois se tornar mãe atípica? Tá. Então, o antes, eu consigo lembrar que eu tinha uma vida ali regrada, que tinha uma rotina, eu conseguia me planejar para fazer uma viagem, eu conseguia me programar para estar num evento ou não estar. E eu até falo isso, essa mulher diante da maternidade atípica, ela já não existe mais. Porque quando a maternidade atípica chega, é uma vida imprevisível. Eu posso marcar com você e falar, olha, meu filho deu uma crise, eu vou precisar ir com ele para emergência. Essa noite eu não dormi. Eu não consigo levantar, não estou disponível porque eu estou realmente muito cansada. Então, assim, os desafios são muito grandes. Até você ter ali o controle total. Hoje, exato, né, o Caleb está com 7 anos. Quando ele chegou na nossa vida, ele tinha 8 meses. Então, hoje, nós já conseguimos nos adaptar e a gente já consegue levar. E a diferença total é realmente essa barreira que existe numa sociedade, no geral. Quando as pessoas com deficiência, elas começam a falar, hoje em dia, graças a Deus, tem as redes sociais que nos dão voz, né, que amplificam essas vozes. Essas pessoas elas estão falando de um lugar de dor real,
de um lugar de falta de acessos que é real, de um lugar da sociedade onde, nas estatísticas, elas entram em último lugar. E isso, assim, é muito próximo da gente. A gente está no centro da cidade aqui. Como que é caminhar? Como é para um cadeirante passar nessas ruas cheias de Difícil demais. Eu sou mãe de uma criança cadeirante, então eu sempre vou observar a acessibilidade dos locais. E hoje mesmo, eu vindo para cá, a rampa de acesso tem um bueiro com um ressalto desse tamanho. Como passar? Ou seja, ali era o único lugar que era para ser acessível para uma pessoa com deficiência, com mobilidade reduzida, e isso não se enquadra só para cadeirante, é para um idoso, para uma mãe com um carrinho de bebê, todas essas pessoas têm mobilidade reduzida. Como que na rampa de acesso tem um bueiro com ressalto? Então, assim, tá muito nítido em todos os lugares. Então, quando essas pessoas com deficiência, elas estão falando de um lugar real, de um lugar de dor, de um lugar que elas ainda, na estatística, elas são colocadas em último lugar. Mas isso afeta a vida de todos. E é um desafio muito grande. Então, assim, eu consigo entender e sentir essa diferença. Né? Eu não anulo nenhuma maternidade. Toda maternidade, para nós, mulheres, é um desafio. Toda mulher, ela enfrenta um desafio muito grande. Exato. Né? Por ser mãe, por querer continuar no trabalho, por ter que lutar pelos seus sonhos. É um desafio muito grande, mas com a maternidade atípica, é N vezes mais. É muito maior esse desafio. E você transformou essa dor num propósito, não só para você, porque hoje você trabalha também para outras mães, Sim. Né? E vocês têm... Conta pra gente, assim, como tem sido essa experiência de ser a voz, né? A voz atípica de outras mães também. O que vocês, assim, reivindicam, o que vocês têm conquistado dentro desse projeto? Tá. Para mim, eu confesso que foi algo que eu costumo dizer assim, nasceu no coração de Deus, sabe? Eu primeiro vivenciei um desafio pessoal meu com meu filho, né, que foi quando ele precisou ir para a fase escolar, e eu fui matriculá-lo numa escola da rede privada, e eu vi, aqui nós não temos espaço para um cadeirante. Meu Deus. E não queriam efetivar a matrícula dele, que já estava no site, que já tinha sido paga. A gente só vai ficar com o maiorzinho. E para mim foi um baque, porque meu filho só tinha 5 anos na época. E eu falei assim, gente, com 5 anos já não tem espaço para ele na vida? Para estudar, ele tem o direito de aprender e de querer ser o que ele quiser. A cadeira é só um detalhe. E ali eu fui chorando para casa sem entender. Até aquele momento eu era só uma mãe que vivia na minha zona de conforto, sabe? Que levantava a cadeira, ia até onde a cadeira ia. Confesso para você que eu evitava lugares que eu sabia que ia ser muito difícil de estar com a cadeira. Ou seja, se anulava, né? Me anulava e vivia naquela minha bolha. Só que quando chegou... Eu falei, gente, é a escola, ele vai precisar disso aqui. Até para ele ser inserido na sociedade, ele precisa passar pela escola. Exato. Ele, com 5 anos, já está sendo privado de ter acesso a um básico, educação. E aí, dormi, chorando, orei, e aquilo realmente me doeu muito. Acho que naquele momento caiu a ficha para mim do que era ser mãe de uma criança que é pessoa com deficiência, sabe? Assim, foi um baque muito grande, eu chorei muito. E aí, acordei 3 horas da manhã. Eu sempre falo isso, 3 horas da manhã só pode ser Deus. Né? É Deus realmente te chamando e querendo falar com você. E eu ouvi voz atípica. Gente, é um privilégio tão grande você ouvir Deus falar com você. Que lindo, eu voz ouvi voz atípica. E aí, assim, entender, orei. Senhor, o que o Senhor quer falar comigo? Aí chorei, orei. E já trabalhava, né, com as redes sociais. Quando ele chegou, já fazia um movimento de me posicionar como influenciadora nas redes sociais. Já fui olhando as redes sociais. Aí eu fui lá no Instagram, estava livre o nome. Fui no YouTube, estava livre o nome. Em todas as redes sociais estava livre. Mesmo. E assim, é uma pauta que as pessoas abordam, né? Eu falei, gente, como assim ninguém nunca pensou nesse nome, voz atípica? E aí, o que eu pensei? Tá bom, vou começar um podcast, né? Porque nessa minha questão da escola, eu me deparei com outras mães que também estavam enfrentando esse mesmo desafio, com a falta de escola, de conseguir matricular o filho. Por exemplo, nós estamos em julho, né? Vai chegando agosto, setembro, para quem é mãe atípica, a gente já fica apreensivo. Porque a gente não sabe se a gente vai ter que lutar para o nosso filho estar na escola no ano que vem. Porque pode ser que chegue ano que vem, a gente não tem professor de apoio para ele. Aí eu tenho que ir lá, eu tenho que brigar, eu tenho que judicializar, eu tenho que espernear para ele ter direito ao professor de apoio, senão se ele não tiver um professor de apoio, ele não entra. Então, assim, para nós é muito constante a preocupação. E aí eu me deparei com outras mães, aí o que eu pensei? Vou montar um podcast, vou chamar as mães para falarem, para a gente fazer conscientização e todo mundo vai uma luta. Aí me dei com a minha primeira barreira, na época, que foi a financeira, né? Um estúdio de podcast, eu não trabalhava, eu estava fora do mercado de trabalho porque realmente cuidava dele de forma integral e do meu outro filho. Eu não tinha condições de pagar um estúdio de podcast. O
que eu vou fazer? O que eu vou fazer? E aí me acendeu uma luz, comprei um microfone de reportagem, fui para as ruas, né? E a nossa primeira matéria foi em frente ao Pátio Alcântara, que hoje é um dos apoiadores, né, do nosso projeto, para entrevistar um coletivo chamado Te Acolher Mães, que estavam fazendo um movimento de conscientização em relação ao autismo. E aí a gente começou a fazer matérias perguntando por que era importante, por que aquelas mulheres, sabe, mães atípicas, com seus filhos, com pessoas com deficiência, com cordão de identificação, entregando panfleto para conscientizar a população. E a gente começou, depois disso nunca mais paramos, outros coletivos começaram a convidar a gente. Que lindo outros trabalho. Projetos, e aí atualmente a gente já rodou, eu não consigo falar agora de cabeça, né, mas já fomos assim, em diversos lugares. O nosso projeto é mais fortalecido nessa questão itinerante do que no podcast em si. E aí a gente vai em comunidade, eu vou na Barra, eu vou em Belfor Roxo, já estive na Maré, Morro do Estado. A gente sempre vai com esse propósito, né, de dar voz, de conscientizar, de levar informação. E dentro desse contexto, eu entendi uma coisa muito clara. Quando se fala de pessoas com deficiência, a gente não está falando de financeiro. Porque quando eu chego na mãe da Barra, que tem uma vida social completamente diferente da mãe que mora na Maré, da mãe que mora em Belfor Roxo, ela chora com as mesmas demandas. O problema não é o dinheiro. Você entende que não é financeiro? Não é financeiro. Eu matriculei meu filho na melhor escola, meu filho não é incluído. Eu não estou conseguindo acesso para o meu filho à saúde. Eu não estou conseguindo... Aí chegar nas mães de Belfor Roxo, de uma comunidade, é a mesma coisa. Então, não é sobre dinheiro, é sobre uma sociedade que ainda não se conscientizou. Que ainda agora, Bruna, não vê que existe realmente uma prioridade que essas pessoas precisam ter, sabe? Exato. Nessa sua luta com as outras mães, e os nossos políticos? Você tem buscado assim, uma ajuda, uma parceria? Alguém tem se olhado para vocês? Então, geralmente, a nossa trajetória como mãe, a gente, né, sempre tenta manter o projeto ali, porque assim, o projeto é sobre vidas. Sim. Então, a gente é sempre aberto para todo mundo que queira realmente ajudar e fortalecer a pauta, é muito importante. Mas a gente não permite que a nossa luta seja ali uma moeda de troca. Isso aqui não, exato. Porque isso aqui vai ser para sempre. E não deveria ser, né? Então, assim, mas hoje existem sim, né, políticos que levantam essa bandeira, tanto no legislativo, alguns no executivo. Existem muitas leis que vão sendo criadas, existem leis que são criadas através dessa escuta ativa, que eu acho que é muito importante. Se você não vive a causa, você não vai conseguir fazer uma lei que seja eficaz para essa pessoa. Então, quem pode dar um direcionamento é a própria pessoa com deficiência ou a mãe. Então, assim, dentro da política tem, sim, né, políticos que levantam. A gente tem a Comissão da Pessoa com Deficiência na Alerj, que faz um trabalho maravilhoso, que é um trabalho de acolhimento, de atendimento, que a gente atende ali o público presencial, mas também faz atendimento pelo telefone, pelo e-mail. Mas ainda falta, né? Falta aquela união para entender assim, independente do partido, a gente precisa potencializar essa bandeira. É porque são autoridades que têm voz, que além de você que ouviu a voz de Deus, que se levantou para ajudar outras mães, seria um outro braço, né, para poder transformar, né, trazer para a realidade o que vocês vêm buscando, né? E eu acredito que, independente do partido, sendo político se colocou nessa posição para ajudar a comunidade, a população, é um dever. Sim. Né? Seria um dever. Agora, me diz uma coisa, algo assim que você possa contar como uma experiência positiva e assuntos assim que vocês, causas que vocês ganharam através das reivindicações? Sim. Então, o positivo é sempre o retorno dessas mães, que elas, né, ficam sempre muito felizes de poder ter voz minimamente que seja, porque às vezes, quase sempre, né, elas ficam ali naquele lugar de silêncio, tem um grito preso, e aí sempre tem um retorno, às vezes eu fico doida, vem aqui me entrevistar. E é toda uma logística para que isso aconteça, né? Dentro dessa nossa caminhada, a gente tem hoje um trabalho que é itinerante. Então, a gente tem uma frente em Rio das Ostras, nós temos uma frente em São Paulo e uma frente na França, que também é composto... Lá na França, a gente tem, né, uma representante, a gente tem um grupo lá com 45 mães. Voz atípica? 45 gente, mães atípicas brasileiras que moram lá.
Nitidamente, as políticas públicas lá são muito diferentes das do Brasil, mas elas Sim. ainda enfrentam, né, o preconceito, a falta de informação. Então, assim, é muito legal esse trabalho. Acho que essa é uma das nossas maiores conquistas. Você imaginava que naquela noite, 3 da manhã... Não, e assim, é muito engraçado que a todo instante vem alguém... Eu quero fazer parte. Hoje a gente tem 14 voluntárias. 14 mulheres que não ganham absolutamente nada, porque nós não temos, né, como direcionar nenhum tipo de recurso, mas que vestem a camisa para ajudar outras mulheres. Que top. Então, assim, eu falo, é coisa de Deus, porque eu, Bruna, eu não sou capaz de gerir. E é muito bacana, acho que essa é uma das nossas maiores conquistas. Inclusive, neste final de semana, a nossa equipe de São Paulo vai estar no primeiro congresso em Itanhaém, um congresso voltado para a neurodiversidade. Estaremos lá com as nossas representantes, aí elas vão palestrar, vão participar de uma roda de conversa e também vão fazer entrevistas. Que então, assim, é lindo. muito bacana ver que não é sobre mim. Começou com a minha vivência, com a minha dor, com a rejeição que meu filho sofreu na escola, mas não é sobre a história de todas essas mulheres e a história das mulheres que elas vão alcançar. Porque, assim, nós somos comunicadoras. Você comunica de uma forma, eu comunico de outra. Exato. Talvez uma pessoa vai me entender e talvez outra pessoa vai entender melhor a Betânia. Então, assim, eu quero só que a mensagem chegue com clareza ao máximo de pessoas. Então, eu sempre falo para as meninas, façam conteúdo, botem collab lá no Voz, sim, apareçam lá porque é importante. Porque talvez a Bruna vai falar e uma mãe não vai entender, mas talvez você fale e a mãe vai entender. Que lindo. Né? Então, assim, é muito bacana essa conquista dentro dessa nossa trajetória, assim, é algo que me deixa muito feliz, é ver que elas estão encontrando ali o lugar também de potencializar a voz delas, né? As de São Paulo, todas começaram primeiro eu ouvindo elas através de uma live nas redes sociais, e aí elas contaram a história delas e depois a gente quer ser voluntária no Voz. Como é que faz? E começamos. Aí a gente tem Ridas Ostra também, que são mães atípicas. Que maravilha. E assim, é lindo, assim, a gente faz encontros. No próximo dia 28 de agosto, a gente vai ter o nosso primeiro encontro em São Gonçalo, que a gente ainda não tinha feito presencial. A gente tem uma tenda, né, do Voz Atípica. Aí nessa tenda a gente leva brinquedos sensoriais, a gente monta toda uma estrutura, faz um café da manhã, um lanche da tarde para essas mães. Aí já fizemos esse encontro em Rio das Ostras, já fizemos em Belfor Roxo, já fizemos em Caxias e agora a gente vai fazer em São Gonçalo. E assim, é muito legal, é um momento de partilha. Aí tem criança que desregula, ninguém julga ninguém. Seu filho desregulou, tá tudo bem, ninguém vai olhar estranho, respira, toma aqui um café com a gente, vamos lá ver como é que ele tá. Isso faz tanta diferença, porque assim... Até a nossa vida social é diferente. Exato. Os nossos amigos já não entendem. Ah, seu filho grita muito, seu filho chora muito, seu filho desregula toda hora. Então, assim, essas mulheres ficam ali só nessa intensidade de terapia, de fazer o filho evoluir, esquecem delas. Então, é muito legal esses Agora, encontros. Bruna, você é cristã. Sim. Também. E entendeu o propósito, Sim. né? O porquê que Deus te deu esse presente. Sim. Para que você também possa ajudar outras mulheres, né? Sim. E que trabalho maravilhoso que está sendo feito. E através desse trabalho que você tem realizado, você retornou ao estudo de jornalismo aos 33 anos. Olha, conta essa experiência pra gente. Como está sendo? Não vou mentir, tem dia que eu olho e falo assim, Jesus, que eu inventei para minha vida. Mas eu amo comunicação. Eu, nitidamente, hoje, quando eu paro para lembrar assim, da minha infância, eu falo, gente... Eu sempre vivi a comunicação, mesmo sem entender. Sem né? entender, Atualmente, né? No meu Instagram, eu falo um pouco mais sobre a importância da comunicação com clareza e humanizada. E eu lembro que na época que eu trabalhava no Sinal, vendendo bananadas, eu não oferecia pro cara uma bananada. Eu oferecia bananada, açucarada, macia, gostosa e vai adoçar o seu dia. Uau! Você entende? Quem não compra? O cara tá ali no Sinal, com a cabeça quente, pô, isso aqui vai adoçar o meu dia, sabe? Então, assim, era uma experiência. Estratégia já, né, menina? E isso já era uma coisa da comunicação. Eu falo, gente, eu vendia muito quando eu trabalhava no Sinal, assim, minhas amigas falavam, você acaba de vender e vai lá comprar outro pacote rapidinho. Mas não é, eu entendi assim, cara, cada cliente é único. Esse cara tem que entender que essa bananada é importante para ele. Isso já era comunicação. Na minha veia, sabe? Você já tem um dom, já veio com um dom. Uma amiga minha falou muito comigo sobre isso num café essa semana. E aí, dentro desse contexto do Voz Atípica, né, eu entendi, eu falei assim, poxa, eu vou tentar. E tentei uma bolsa, consegui a bolsa, tomei coragem, estou estudando jornalismo, estou no 4º período. É um desafio muito grande, porque eu poderia ter a bolsa, eu poderia escolher se eu queria presencial ou online. Eu entendi dentro da minha logística que o ideal seria fazer online. Então, assim, é um desafio estudar com os filhos do lado, com tudo acontecendo. Meu Deus! Né? É um desafio muito grande, mas é algo que, quando eu paro para fazer, eu falo assim, isso aqui é o seu sonho. É você se realizando como mulher.
É aquele sonho da menininha de infância. Então, assim, para mim, tá sendo muito, muito gostoso de conquistar, sabe? Cada semestre eu falo assim, ufa, venci. Fico lá esperando sair a notinha de aprovado. Eu falei, meu Deus, eu preciso ver isso verde. Então, assim, para mim tá sendo muito bom. E eu amo comunicação. Aí eu me fazer o que ama é outra muito. Coisa, né? Sábado eu acordo 5 horas da manhã, vou fazer especialização, vou buscando cursinhos para me aprimorar. Recentemente, né, fiz o curso de comunicação e aí me formei radialista. Tô com meu RP aí, postei lá nas redes sociais. Agora é oficial, comunicadora, radialista, porque assim, realmente é o que eu gosto, sabe? De comunicar, de falar e de poder ouvir histórias. Porque a comunicação não é só você falar, é você também ouvir. Né? E isso faz toda a diferença. E esse conhecimento acadêmico fortalece a sua missão? Sim, total. Total. Eu falo muito para as mães assim, eu sei que não é fácil, mas se você buscar conhecimento, você não tem noção de... as pessoas vão te enxergar diferente, você vai se posicionar diferente. Exato. Porque o conhecimento, ele te traz clareza, começa a te trazer clareza do que você deve, do que você não deve, do que é para você, do que não é. Então, assim, faz total diferença. Eu sempre falo para as mães, você não pode fazer uma faculdade? Vê um cursinho, veja alguma coisa que realmente vai te trazer um conhecimento. Porque aí, as portas se abriram para mim depois que comecei a estudar. Que lindo. Até o projeto começou a ser visto de uma forma diferente. Não é só um projeto de uma mãe, é um projeto de uma mãe que está estudando aquela área de jornalismo, de comunicação. Então, assim, eu sei o que nós estamos fazendo ali. É muito, muito diferente. E assim, o impacto, você vê a diferença. E olhando para as mães, qual o impacto assim, que você observa, que observou e tem observado nas mães, que o Voz Atípica está causando? Então, o primeiro impacto é esse. Eu tenho recebido muitos relatos das que estão voltando aos estudos. Desde as que decidiram terminar a grade normal, né, o ensino médio. Recentemente, uma fez uma postagem e me marcou. Eu passei no vestibular e está fazendo pedagogia. Então, assim, eu acho isso muito legal, esse impacto delas entenderem assim, caramba, a Bruna está conseguindo, eu também posso. Eu acho que isso está sendo muito bom. Um exemplo, né? Delas entenderem, assim, de virar essa chave mesmo no meio dos desafios que né, com os nossos filhos. Acho que está sendo, assim, surreal. E você falou sobre a situação da acessibilidade, direitos e inclusão. Qual é a missão, ou como vocês têm o Voz Atípica, vocês têm, como você disse, você observa muito, e como você, as outras mães também. Vocês têm preparado, têm feito algum, como se diz... fugiu a palavra, mas tem feito um despertamento ou um chamado para que as autoridades possam olhar com cuidado para essa área da acessibilidade? Então, quando a gente fala de... Uma coisa é você olhar, né? Você observar. Sim. E o que vocês têm está conseguindo chamar a atenção das autoridades? Sim, então, hoje em dia, como eu falei, as redes sociais, elas se tornaram uma grande porta, né? Antigamente a gente não tinha acesso à TV, à rádio, era só se fosse famoso. A rede social é para qualquer um. E aí eu sempre falo para as mães, vocês têm que entender que a rede social ela vai te levar talvez aonde a sua caminhada não consiga. Exatamente. Sabe? O seu vídeo ele vai chegar em pessoas. Então, as redes sociais elas têm potencializado muito as pautas das pessoas com deficiência. Tanto que, né, a gente vê nos anos eleitorais o tanto de pessoas que surgem querendo vir com essa pauta. Porque todo político precisa de uma pauta para ele levantar e defender. Exato. Né? Então, assim, todo ano a gente vê assim, uma galera. E as mães, elas não são bobas. Né? A gente observa quem votou, quem não votou. Existe, por exemplo, teve uma votação relacionada ao benefício. Nós fizemos um mutirão e revezamos. E nós anotamos o nome de todos os deputados que votaram contra e a favor. Uau, isso é interessante. Por quê? A gente precisa disso. Nós estamos no ano eleitoral. Essa galera vai querer entrar de novo. Como que esse cara que votou para tirar um benefício que não supre a necessidade mínima de uma pessoa com deficiência, ele quer levantar a bandeira da pauta? Forte isso. Entendeu? Então, assim, existe esse trabalho de conscientizar essas mães. Nós, enquanto mães e mulheres, nós já entendemos que a política, ela rege a nossa vida de todos os sentidos. Desde a rua, do chão que a gente pisa, à água que a gente bebe. Exato. Né? A política, ela realmente envolve a nossa vida. Então, o que a gente pode fazer é entender e entregar credibilidade para aqueles que, pelo menos, esboçam ali uma entrega mínima. Né? Eu acho que isso é muito importante. Então, assim, a gente observa os projetos de leis. Tem leis que são balelas, tem leis que
não vai fazer diferença na vida de ninguém, mas tem leis que são importantes para a pessoa com deficiência e também para a família. Então, assim, a gente acaba fazendo esses mutirões de conscientização para conscientizar essas mães. E isso é muito importante. Para que elas... E, assim, a gente não faz um movimento de direcional. Eu quero que elas reflitam e elas, pelas suas próprias ideias... Olha, isso aqui é interessante. Faça suas escolhas. Suas escolhas. Inteligentes. Entender isso. E entender que a escolha vai ter um peso. Talvez positivo, talvez negativo. Então, assim, esse é o nosso movimento. E, assim, isso acontece em muitos coletivos, né? Porque a gente muito fala de instituições. Tem instituições que são maravilhosas, que fazem acolhimento, como a Paz, Pestalozes, que são referências. Mas existem muitos coletivos. O que é o Voz? O que é um coletivo? O coletivo é um projeto que é criado por uma mãe. Tem coletivos que têm mais de 1.000 participantes, 3.000 participantes. Nesses coletivos, eles não têm nenhum tipo de apoio, mas eles têm uma força tão grande. Porque, assim, por exemplo, se, né, na minha casa eu tenho um Caleb. Então, um voto lá em casa não é só o Caleb. É o pai, é a mãe, e a família quem a gente inteira. for falando, ó, isso aqui. Exato. Então, isso é muito importante. Os coletivos, eles têm uma força muito grande. Tanto que quando tem manifestação, quando tem passeata, um coletivo fala com o outro e vai à luta. Em São Gonçalo mesmo. A gente tem o Te Acolher, da Roberta, que você conheceu, né? Sim, que foi quem nos apresentou. Exato. É um coletivo que faz acolhimento. Foi um dos primeiros coletivos que me acolheu. O coletivo dela tem, acho que agora, 3.000 mães. Né? Que ela assiste em diversos lugares e vai dando... Assim, dando essa informação, fazendo boca a boca. O que a gente ganha com isso? Nada, financeiramente. Mas a gente ganha a oportunidade de mudar o futuro. Eu falo, talvez eu não vou colher, mas talvez o meu filho vai colher. Uma política pública deixando que seja importante, deixando um legado. legado. Então, assim, a gente observa muito quais são as demandas dos municípios. O que o seu município oferece de política pública para essa pauta? Isso é muito importante. E quem tem o poder de despertar isso nessa mãe, nesse momento, talvez seja eu, que estou um pouquinho mais à frente. Né? Que já busquei um pouquinho mais de informação. Então, preciso que essa mãe desperte isso. Exato. E vai entender, né? Qual é a diferença do legislativo para o executivo? As mães não sabem o que é. Acha que é tudo igual. Não, o legislativo é sobre leis. Executivo executa. São coisas completamente diferentes, mas elas, em algum momento, elas vão cruzar. Realmente é uma voz atípica, né? Entendeu? Então, a gente vai despertando assim e assim, é muito leve. É de uma forma leve, descontraída. A gente vai ali conversando e despertando isso nessas mães, sabe? Você falando e observando. Realmente, a mãe atípica, a vida dela é cuidar do filho. Uhum. E talvez não tenha aquela oportunidade de estar na frente de uma TV ou até mesmo na frente da internet para saber o que está acontecendo, o que está rolando. E a importância de ter uma pessoa como você, né? Que procura cada dia se inteirar para trazer essa informação para essa mãe. Porque, como você disse aí, o político, graças a Deus, hoje, através do digital, da internet, até mesmo da TV, nós temos a oportunidade de pensar, não é mais aquela coisa, toma um saquinho de cimento, dá o seu voto. As pessoas hoje elas estão se despertando para, né? Não, eu quero um político que realmente vai ajudar no meu futuro. Eu preciso, igual a causa de vocês, a bandeira de vocês é interessantíssima e importantíssima também. Então tem que ser um político que realmente vá vestir a camisa e que possa ajudar. E assim, tem que entender que é um desafio. Exato. Né? Não adianta, assim, com nós, mãe atípica, não adianta você chegar e só falar. A gente vai buscar. A gente vai ver, a gente vai querer ver suas leis, a gente vai querer seus projetos de lei, a gente vai querer ver o seu posicionamento. Porque assim, a gente já enfrenta tantos desafios, tantas portas, tantas barreiras, que a gente não vai permitir que a nossa causa, que é tão desafiadora, tão dolorosa, vire discurso. Exato. Sabe, eu tô falando aqui pra você, eu não tô falando de um lugar de discurso, eu não sou candidata a nada. Eu tô falando de um lugar de vivência. Tô falando de um lugar de dor, realidade, de um lugar de desafio que faz falta em todos os lugares. Exato. Meu filho vai usar a cadeira de roda para sempre. Então, assim, eu não tô falando aqui de uma hipótese. Eu tô falando de um fato. Realidade, de fato. De uma realidade. Então, assim, para as mães, nós somos taxadas, né, como barraqueiras, como desequilibradas, e eu até fiz um vídeo falando sobre isso. É muito mais fácil, né, nos taxar de desequilibradas do que assumir que falta. Falta acesso, falta respeito, falta políticas públicas eficazes, falta compreensão, falta acolhimento. Né? Então, é um desafio muito grande. Agora, eu falei com você, eu não esqueço, desde que eu te conheci, eu não te esqueço,
porque foi um momento muito interessante, emocionante também, e hoje Deus está nos dando essa oportunidade de estarmos juntas e você estar de volta aqui no Pod da Beta. E dentre tantas experiências que você passou e tem passado, você também é escritora, escreveu um livro, não é isso? Livro. E aqui eu anotei, para não esquecer, o seu livro tem um título Dando Voz com Propósito. E a jornada de uma mãe atípica, isso, que conta a sua história, né, a sua vivência. É um testemunho poderoso. O que motivou você a escrever e qual é a mensagem principal que você espera que os leitores levem dessa obra? Tá. Esse livro, como tudo na minha vida, né, também veio através de Deus. Assim, é muito lindo poder falar isso, o quanto que Deus ele fala comigo. E eu falo, Jesus, eu me sinto tão privilegiada, porque dentro de todo esse contexto, de tanta essa correria, às vezes as pessoas esquecem de ouvir a sua voz. E você tem tido sensibilidade para ouvir, sabe? Né? E aí Deus falou, escreve, começa a escrever. E aí eu comecei a escrever no meu celular, aí eu jogava para o notebook, e escrevendo, e assim, não tinha dinheiro para lançar o livro. A minha vida é um verdadeiro testemunho. Um milagre. Desde o meu nascimento, eu falo, gente, eu sou um testemunho vivo. E que privilégio poder ser um testemunho, né? Eu sempre falo assim, o testemunho, ele vem da dor, né? Nenhum testemunho da Bíblia veio, alguém era muito poderoso, ficou mais poderoso. Não. E, então, assim, todas as minhas trajetórias veio de uma dor. E comecei a escrever esse livro sem saber, e aí nesse livro eu decidi que eu ia contar um pouco da minha infância até a chegada da maternidade atípica. No livro, inclusive, eu relato do meu desejo de estudar jornalismo, e eu falo assim com os leitores, né? Quando você estiver lendo esse livro, provavelmente eu já estarei cursando jornalismo. É o poder da palavra, né? Que bênção, maravilha, né? Assim, e sem perspectiva de quando esse livro iria lançar. Fomos convidados para dar uma palestra na Unicarioca. E aí a palestra era sobre o projeto, sobre o Voz Atípica. Dei a palestra e lá a Sheila Arantes, que é dona da editora Saber Online, falou assim, deixa eu lançar o seu livro. Uau! Eu comentei que eu tinha escrito o livro, mas que não sabia quando ia lançar, porque não tinha recurso. Eu quero lançar o seu livro, me dá essa honra. E abençoou o Voz Atípica. Nós, ano passado, estivemos na Bienal do Livro, estivemos na Expo Cristã, lançando... Que show, Deus, não é? Nossa, até arrepia. Lançando o livro. E ela é uma mulher de fé também, uma mulher de Deus, que faz um trabalho lindo na editora, que tem, né, várias edições lindas. Sim. E aí nasceu o livro. Então, assim, a proposta do livro é realmente levar para essas mulheres, né? Eu falo muito isso, né? O projeto, ele é apartidário, o projeto não tem religião, o projeto é sobre pessoas e sobre vidas. Porém, eu vou sempre jorrar aquilo que tem em mim. Então, eu sempre vou falar para as mães desse Deus que eu estou falando aqui para você. Desse Sim. Deus que faz na minha vida todos os dias, a todo instante. E aí, cada uma vai absorver de uma forma. A minha semente foi plantada, né? Então, assim, é muito gostoso que no livro eu vou contando e vou falando assim, isso é fato, isso aconteceu. Em alguns momentos eu falo que eu fui registrada com 7 anos de idade. Eu começo a contar relatos da minha vida para que elas entendam assim... Eu não estou falando de um lugar de privilégio, porque às vezes as pessoas olham a sua roupa, né? A primeira impressão que passa, nossa, tem dinheiro, lançou um livro. Não, eu tenho fé. E eu tenho um Deus que é dono do ouro e da prata. Dono de tudo. É muito diferente de você ter um cargo, de você ter... eu tenho um Deus que é vivo e que cuida da minha vida a todo instante. Então, no livro eu relato um pouco disso, da minha trajetória até a maternidade atípica, dos desafios, do porquê que nasceu o Voz Atípica. E aí eu termino o livro falando que o próximo livro eu quero contar a história delas. E assim, é muito gostoso, sabe? Então, a mensagem que eu quero passar no livro para essas mulheres é: não importa o desafio, você pode vencer. Não desista. Não desista. Tem um trecho do livro que, inclusive, eu falo, pega um espelho e olha a única pessoa que pode te parar. Você mesma. Acabou. Rapaz. E todos os dias eu faço isso. Eu olho no espelho e falo, Bruna, a única pessoa que pode te parar é você. Vai embora. Vamos embora. Vamos para mais um dia. Que história, né? Linda. Agora, conta pra gente, Bruna, quais são os próximos passos e planos futuros para o Voz Atípica? Bom, a gente está realmente numa fase aí de querer estruturar melhor o projeto. Eu quero muito fazer o estatuto do projeto, né? Tem um valor para isso, mas eu quero fazer esse projeto ter um estatuto para que a gente consiga ali alcançar cada vez mais vidas. A gente tem um sonho de ter uma van
E aí, vamos rodar vários lugares e estar ali com a estrutura. Senta aqui, deixa eu ouvir sua história. Né? E poder levar ali o social, poder ampliar a voz dessas mulheres. Às vezes, para essas mulheres, falta informação. Sim. Ela não sabe aonde tira um benefício social, ela não sabe onde tira um cartão de passagem. São informações. O nosso trabalho é levar informação. Conscientização é usar da comunicação realmente como ferramenta de inclusão. Sim. Eu falo muito isso. Então, assim, esses são os próximos passos que a gente deseja muito para o Voz Atípica, que é fazer ele virar ali, ter um estatuto para que a gente possa ter, né, meios e recursos para poder alcançar mais vidas, porque eu confesso que às vezes falta, é difícil. Né? Você tem que estar aqui, estar ali. Eu já perdi as contas de quantas vezes a gente tira do nosso bolso para poder fazer realmente acontecer. A gente tem apoiadores agora que já acreditam no projeto e já mandam. A gente assiste famílias com cesta básica. Porque, apesar da comunicação, surgem as demandas sociais. Sim. Eu não posso fechar o olho, né? Não consigo falar, não, isso não é um problema meu. Então, assim, eu preciso de um médico, preciso disso. A gente vai fazendo parceria daqui, dali, direciona. É um trabalho de formiguinha que dá muito trabalho, mas no final, assim, é muito gratificante porque é o chamado, né? O chamado, ele te impulsiona. Nossa, consegui. E observando esse trabalho, sendo cristã, e muitas das vezes, dentro das nossas igrejas, as pessoas acham que querem cargos dentro da igreja. Sim. Né? E Deus chamou... A gente não precisa de 4 paredes para servir. Exato. Você pode servir né? em todos os no lugares. seu trabalho. Olha que trabalho lindo. Sim. Que Deus colocou nas suas mãos. É árduo. Não é fácil você olhar para uma família e, às vezes, você vê a necessidade e você querer fazer alguma coisa e não ter nas suas mãos e ter que recorrer a outros. Mas é um trabalho que realmente Deus tem multiplicado, tem te dado força, né? E sabedoria para lidar. E agora eu gostaria que você deixasse nessa câmera uma mensagem para esse pai, essa mãe atípica que está nos assistindo e que está de mãos atadas. Qual é a mensagem que você gostaria de deixar para eles? Eu queria deixar a mensagem para você entender o potencial da sua voz. A sua voz, ela é capaz de quebrar barreiras, de destruir o preconceito, de mudar cenários e, principalmente, né, de abrir espaços para o seu filho, para a sua filha. Então, assim, use a sua voz com responsabilidade, com cautela, com respeito, mas com posicionamento. A sua voz pode transformar a sua vida porque ela tem transformado a minha. E qual é a sua maior inspiração para o futuro da inclusão, da conscientização sobre deficiência no Brasil? Então, atualmente, acho que a minha maior inspiração são as mães. A força. Né? Eu sei que tem muitos pais, mas a força dessas mulheres, que mesmo com tantos abandonos sociais, essas mulheres estão de pé, às vezes exaustas, cansadas, mas elas são as minhas maiores inspirações, porque eu sou uma delas. Que benção, que lindo, né? E você começou falando dessa entrevista sobre as mães atípicas que se tornam solo, né? Porque o homem... É 86%. É um índice muito... Meu Deus, uma quantidade enorme. É um índice muito alto. O diagnóstico chega, o cara pega a bolsinha dele e ele vai embora. E vai embora. Vai viver a vida dele. Acabou. Assim, dando só uma continuidade. Coisa boba. Né? Nossos filhos não ficam com qualquer pessoa. O índice de câncer em mães atípicas também é altíssimo. Elas não fazem exames preventivos. Quem olha o filho dela para ela entrar 10 minutos e fazer um exame? Não tem quem olhe. Qual é o lugar que você vai? Não, vem aqui, vai lá fazer o exame. Elas não fazem um exame preventivo. Quando vai ver, já estão com câncer. Meu Deus, isso é um abandono total. Existem pessoas que não têm ninguém para ficar. Quando a gente fala muito de rede de apoio, quando você pesquisa muito, você vai ver sempre a mãe atípica falando sobre a falta de rede de apoio. Quando a gente fala de rede de apoio, não é alguém para cuidar dos nossos filhos de forma integral. É alguém para cuidar dos nossos filhos, às vezes, quando a gente precisa fazer um exame que seja. Quando essas mulheres ficam doentes, gripadas, eu conheço um monte que elas estão... Por exemplo, né, as terapias, normalmente, quando são públicas, os filhos não podem faltar, senão perdem as vagas da terapia. Elas vão com febre levar o filho para a terapia. Gente, porque precisa daquela terapia. É uma realidade muito árdua, muito solitária. Então, assim, a minha maior inspiração são essas mulheres, são as mães. Que lindo. Olha, foi um prazer receber você. A gente está chegando ao fim, mas eu gostaria de estar mais tempo. Sim. Porque é emocionante esse trabalho que você faz. Que Deus continue te dando força, te sustentando, para que outras mães que estão nos assistindo, e todas essas que você assiste,
possa viver momentos de sonhos. Amém. Né? Eu sei que Deus te levantou para isso. Amém. Muito Tá? obrigada, minha amiga. E eu queria que você voltasse mais vezes. A casa é sua. Estou feliz em ter você e saber, porque quando nós nos conhecemos, você ainda não estava na faculdade. Eu estava começando, pois né? Não estava. Não estava, né? Estava lidando estava essa tentando guerra. entender o projeto. Exato. Também, né? E hoje estou vendo aqui uma mulher decidida, firme, que linda, bom. né? Obrigada. Ainda tem tempo de se cuidar, tá Oh, muito Deus. bonita. Só Deus, só o Espírito Santo que transforma mesmo. Muito feliz. Então, é uma alegria, um prazer te receber aqui, Bruna. Amém. Que Deus possa te honrar cada dia na sua jornada. Precisando do Pod da Beta. Com certeza. Conta pra gente onde você vai estar com os projetos, que eu gostaria de estar também. Tá bom. Mostrando, né, para nossa sociedade que existe um grupo que trabalha, que não olha para as adversidades, mas caminha. E como você disse, tem que olhar no espelho e dizer, vamos embora. Porque só nós mesmos que podemos nos parar. Né? Que Deus te abençoe, Amém. querida. Obrigada, Tá? você Toda também. honra, Tchau, toda tchau. glória seja dada a Deus. Sempre. E a sua vida que seja cada dia mais um instrumento que você está deixando um grande legado. Amém. Tá bom? Obrigada. Um beijão para você. Beijo. Que Deus te abençoe também. Você que nos assistiu, que se comoveu. Antes, estou esquecendo, Bruna. Essa mãe atípica, ou até mesmo essa entidade, pessoas que estão nos assistindo, que gostaria de saber mais sobre o projeto, deixa aqui o seu @, onde encontrar a Bruna e o Voz Atípica. Tá bom. É só seguir a gente no Instagram, né? Voz Atípica, @Voz Atípica, é uma logo amarelinha. E também lá tem o meu na bio, você já encontra lá por Bru Moreira, oficial. É isso aí. Lembrando que aqui no Pod da Beta, a nossa melhor imagem é você. Voltaremos na próxima semana com mais um capítulo. Que Deus te abençoe. Um grande abraço e até a próxima.